Há um momento na vida em que você finalmente entende que a sua bondade nunca foi o problema. O problema sempre foi quem recebeu sua bondade sem merecer, quem confundiu gentileza com obrigação, quem usou sua calma como terreno para plantarem o próprio caos. E é justamente nesse ponto, quando você percebe o valor da própria paz, que tudo muda. Quantas vezes você foi bom com quem devolveu ingratidão? Quantas vezes você ofereceu o melhor e recebeu o mínimo? Quantas vezes fizeram você acreditar que era sensível demais, intenso demais, carinhoso demais, quando na verdade você apenas tinha coração e enfrentava quem tinha ego? A verdade é simples e dolorosa. As pessoas brincam com sua bondade porque acreditam que nunca serão privadas dela. Elas acham que você vai sempre perdoar, sempre voltar, sempre aceitar, sempre sorrir, sempre ceder, sempre ficar. E é justamente aí que elas se enganam, porque chega o dia da virada, em que você simplesmente fecha a porta, sem raiva, sem escândalo, sem vingança, sem aviso. Um dia você desperta e percebe que a sua paz vale mais do que qualquer relacionamento que te faz sangrar por dentro. Você percebe que a sua bondade não foi feita para o desperdício, mas para o merecimento. E é quando você se afasta que o mundo colapsa para quem antes zombava da sua entrega. As pessoas só descobrem o peso da sua presença quando experimentam o vazio da sua ausência. Só reconhecem o valor da sua calma quando enfrentam o próprio tumulto interno. Só percebem a força da sua bondade quando tentam encontrar em outros corações aquilo que você ofereceu sem pedir nada em troca, e não encontram. E quando perceberem, vão implorar. Não por você, mas pela paz que você carregava, pela serenidade que sua presença proporcionava, pela leveza que sua bondade transmitia, pelo equilíbrio que só você trazia. O estoicismo sempre ensinou que a paz é o bem mais valioso que existe. Não se entrega a qualquer um. Não se divide com quem não sabe cuidar. Não se desperdiça com quem se alimenta do seu desgaste. Sêneca dizia que nada é mais sagrado do que a alma que escolhe a própria tranquilidade. E quando você escolhe a sua, tudo muda. Você para de tentar ser compreendido por quem não tem profundidade. Você para de oferecer mais do que recebe. Você para de tentar salvar quem te afunda. Você para de aceitar pouco por medo de ficar só. E nesse instante, o jogo vira. Porque sua energia muda, sua presença muda, sua postura muda, sua essência floresce. Sua luz, antes tratada como banal, agora brilha num espaço que ninguém mais preenche. O mesmo coração que antes era usado, agora é desejado. A mesma paz que antes era subestimada, agora é necessária. A mesma bondade que antes era tratada como fraqueza, agora é vista como força. A força que eles perderam. E o mais interessante, você nem quer mais de volta quem um dia te feriu. Não porque é arrogante, mas porque cresceu. A vida te ensinou que a sua bondade é tesouro, não barganha, não moeda de troca, não presente para qualquer mão que apareça. E antes de continuar, respire fundo. Sinta no peito a verdade desta jornada. Você não veio a este vídeo por acaso. Veio porque está despertando. Veio porque sua alma está pedindo limite. Veio porque sua paz está chamando você de volta. Se esta reflexão já começou a tocar sua consciência, se algo dentro de você está dizendo, é disso que eu precisava, então faça parte deste espaço. Aqui, todos os dias você encontra força, clareza e sabedoria para se tornar emocionalmente inabalável. Se quiser continuar caminhando com a gente, basta se inscrever. Com leveza, sem obrigação. É só para quem sente que pertence a este caminho. Agora vamos mais fundo. Antes de entender por que quem brincou com sua bondade vai implorar por acesso à sua paz, é preciso enxergar o inimigo oculto. Um inimigo que não está no outro, mas na forma como o outro te enxerga e na forma como você enxergava a si mesmo antes de despertar. Porque ninguém brinca com a bondade de alguém por acaso. Ninguém manipula por instinto. Ninguém te diminui porque é forte.
Fazem isso porque acreditam que você não sabe o valor que tem. Sim, o primeiro inimigo é a percepção distorcida do outro sobre você. Mas existem mais. E quando você entende cada um deles, tudo se ilumina. 1. O primeiro inimigo. A falsa impressão de que você aguenta tudo. As pessoas se acostumam com o que você permite. Se você sempre acolhe, sempre perdoa, sempre compreende, sempre deixa para lá, elas criam uma ilusão. Ele a aguenta. E quando alguém acha que você aguenta tudo, passa a te testar sem limite. A bondade vira licença. O respeito vira opção. A consideração vira raridade. Mas isso não é culpa da sua bondade. É culpa de quem não tem profundidade emocional para perceber que tudo tem limite, inclusive você. O estoicismo ensina exatamente isso. A virtude não pode ser confundida com submissão. 2. O segundo inimigo. O ego imaturo de quem recebeu o que não soube valorizar. Pessoas imaturas emocionalmente não reconhecem o ouro quando seguram. Acham que é pedra. Acham que encontrarão igual em qualquer esquina. Confundem cuidado com fraqueza. Confundem paz com tédio. Confundem bondade com falta de opção. E esse é o maior erro delas. Porque quando você se afasta, elas descobrem que o mundo não está cheio de pessoas como você. Descobrem que a sua calma era rara. Descobrem que sua presença era cura. Descobrem que sua paz era abrigo. Mas descobrem tarde. O ego imaturo só desperta quando enfrenta a solidão que ele mesmo criou. 3. O terceiro inimigo. O comodismo emocional. Há pessoas que só se movem quando o conforto acaba. Enquanto sua bondade era abundante, elas relaxavam. Enquanto você entregava tudo, elas davam pouco. Enquanto você sustentava a conexão, elas se apoiavam. É assim que nasce a manipulação emocional. Não de maldade, mas de comodismo. O comodismo cria a ilusão. Ele não vai embora. E é apenas quando você vai que o outro percebe o próprio erro. 4. O quarto inimigo. Sua antiga dificuldade de impor limites. Antes você dizia sim quando queria dizer não. Cedia quando desejava recuar. Perdoava quando precisava partir. Explicava quando o outro nem merecia saber. Se doava quando já estava vazio. E pessoas acostumadas a receber demais não percebem quando estão passando do limite. A ausência de limites claros abre portas para abusos sutis. Não porque você é fraco, mas porque era bondoso demais num mundo treinado para confundir bondade com fraqueza. Sêneca dizia: aquele que não coloca limite ao outro, coloca limite a si mesmo. Hoje, você finalmente entendeu isso. 5. O quinto inimigo. A ilusão de controle que o outro acreditou ter sobre você. Quem brinca com sua bondade acredita que te conhece profundamente, que sabe como você reage, que sabe o quanto você tolera, que sabe que você perdoa sempre. Eles acham que controlam as suas emoções, suas respostas, seus padrões, sua paciência, sua presença. Mas há algo que eles nunca puderam controlar: o seu despertar. O momento em que você finalmente diz basta. O momento em que você escolhe a si mesmo. O momento em que você fecha a porta e protege a própria paz. E quando esse momento chega, o controle deles desaparece. 6. O sexto inimigo. A inconsciência emocional. Há pessoas que só descobrem o valor de algo quando perdem, não por maldade, mas porque não têm consciência para reconhecer enquanto têm. Elas não valorizam a paz enquanto vivem no barulho. Não valorizam sua presença enquanto estão distraídas. Não valorizam sua bondade porque nunca conheceram o contrário. Mas a vida ensina. Sempre ensina. Quando você vai embora, quando o silêncio ocupa o espaço que antes era seu, quando a ausência se torna realidade, a consciência desperta. E desperta com dor. 7. O inimigo final. A versão antiga de você mesmo. Sim. A última força que permitiu manipulação emocional foi a sua versão antiga, a versão que não sabia o valor que tinha. Agora tudo mudou. Porque você aprendeu o que poucos aprendem.
Sua bondade é preciosa quando bem direcionada e sua paz é um território sagrado, intocável. E é exatamente essa nova postura que fará quem brincou com você implorar por acesso àquilo que um dia tratou como garantido. No momento em que você começa a enxergar a verdade por trás da manipulação emocional, algo profundo acontece dentro de você. Você começa a compreender o valor daquilo que sempre foi seu, mas que não sabia proteger, sua paz. E aqui entra o coração do estoicismo, a filosofia que atravessou séculos e transformou homens e mulheres comuns em seres inabaláveis. Porque para os estoicos, a paz interior não é luxo, é dever, é disciplina, é a base de todo o poder emocional. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio sabiam disso e ensinaram exatamente o que você está vivendo agora. Vamos entender essa sabedoria. 1. Sêneca. A maior riqueza é viver em tranquilidade. Sêneca dizia que a verdadeira fortuna não está em bens, pessoas ou circunstâncias, mas na capacidade de permanecer tranquilo quando o mundo tenta te desestabilizar. E é aqui que sua história começa a fazer sentido. Quem brincou com sua bondade nunca entendeu a profundidade da sua calma. Confundiu sua tranquilidade com fraqueza. Confundiu sua paciência com submissão. Confundiu sua gentileza com ingenuidade. Mas Sêneca alerta: quem domina a si mesmo não pode ser dominado por ninguém. E agora, com consciência, você vê. Não era você que estava em desvantagem. Era o outro que não sabia o valor do que tinha. Sua paz é tão poderosa que só será compreendida quando perdida. 2. Epicteto. As coisas não te afetam. O que te afeta é a opinião que você tem sobre elas. Quando alguém brincava com sua bondade, você sofria porque atribuía significado à atitude dessa pessoa. Você pensava: devo ter feito algo errado, não sou suficiente, talvez eu mereça isso. Se eu me esforçar mais, tudo melhora. Epicteto rasga essa ilusão ao meio. O sofrimento não veio da atitude do outro. Veio da interpretação emocional que você deu a essa atitude. E quando você muda a interpretação, você muda a realidade. O estoicismo te convida a enxergar de outro ângulo. Isso não diz nada sobre mim. Diz tudo sobre o outro. Quem brincou com sua bondade mostrava sua própria confusão interna, não seu valor, e ao entender isso, você se liberta. A paz começa a crescer dentro de você como um templo. 3. Marco Aurélio. A melhor vingança é não ser igual ao ofensor. Marco Aurélio enfrentou traições, ingratidão e manipulações, exatamente como você. E decidiu vencer de uma forma simples, não se tornando como aqueles que lhe feriram. Ele dizia: não permita que o comportamento dos outros destrua sua paz. E você percebe que sempre esteve no caminho certo. Você não perdeu a bondade. Você apenas está aprendendo a direcioná-la para quem merece. A paz que você protege agora não é fuga, é vitória. Aquele que brincou com seus sentimentos espera que você grite, reaja, discuta, se machuque, implore, tente voltar. Mas o estoico não dá esse presente ao outro. O estoico age com silêncio, discernimento e dignidade. A paz é a resposta mais alta que existe. 4. Por que sua paz se torna o objeto de desejo de quem te perdeu? Agora você vai entender a parte mais importante. Quem te perdeu não sente falta da sua presença. Sente falta da sua paz. Você era o ponto seguro, o equilíbrio emocional, a voz calma, o coração aberto, a energia leve, o abrigo emocional no caos da pessoa. E quando você vai embora, ela volta para o próprio tumulto interno. Sem você, o outro enfrenta a própria escuridão, enfrenta o próprio ego, enfrenta a própria bagunça emocional. E é então que percebe: não era você que precisava dele, era ele que precisava da paz que você carregava. A bondade que ele um dia tratou como normal, agora se torna inalcançável. E tudo que é inalcançável vira obsessão. 5. O estoicismo ensina: sua paz é território sagrado. Nada nem ninguém tem o direito de entrar nela sem respeito. Você aprende que
Sua bondade é valiosa, sua calma é nobre, sua energia é rara, sua presença é cura, sua paz é patrimônio. E quem brincou com você só entende isso quando a porta se fecha. Porque quando você protege a paz, você protege tudo. Agora que você entende a raiz do comportamento alheio e a força da filosofia estoica, chegou o momento mais importante. Aprender a se afastar sem se romper, a se proteger sem se endurecer, a sentir sem se perder. Porque o distanciamento estoico não é frieza, não é vingança, não é bloqueio emocional. O distanciamento é a arte de manter sua paz intacta, enquanto o mundo tenta te puxar para o caos. É a habilidade de observar sem absorver, de sentir sem reagir, de amar sem se anular. Vamos praticar isso juntos. 1. A técnica da mente observadora. Você não é o que sente. Pense em seus sentimentos como nuvens atravessando o céu. Algumas são pesadas, outras são claras, outras trazem tempestades, mas nenhuma delas é o céu. O céu é você. Quando uma dor surge, você diz, eu observo. Quando uma saudade tenta te puxar para trás, eu observo. Quando a vontade de mandar mensagem aparece, eu observo. Quando a lembrança tenta te enganar, eu observo. Essa pequena frase cria distância, e nessa distância nasce sua liberdade emocional. Você deixa de ser escravo dos impulsos e passa a ser dono de sua paz. 2. O exercício do afastamento consciente. Feche os olhos por um instante e imagine a cena. Você olhando para a pessoa que brincou com sua bondade. Veja a imagem, veja os gestos, veja o padrão, veja a falta de reciprocidade, veja a forma como tratava você. Agora, lentamente, dê um passo para trás, depois outro, e mais um. A cada passo, você observa menos emoção e mais verdade. A cada passo, você sente menos apego e mais clareza. A cada passo, seu coração se reorganiza. O afastamento consciente não é abandono, é autocura. 3. O distanciamento corta a ilusão. A mente cria histórias, cria e si. Cria versões românticas de quem não tinha profundidade. Cria justificativas para comportamentos que te machucaram. Mas o distanciamento revela a realidade sem filtros. Você finalmente vê quem não se esforça, quem só recebe, quem nunca devolve, quem usa, quem manipula, quem brinca com sua entrega, quem nunca teve intenção de te valorizar. E quando você enxerga isso com clareza, o encanto se desfaz. O distanciamento não quebra você, quebra a ilusão. 4. A regra estoica. Não reaja ao impulso. Pessoas que brincam com sua bondade vivem de reações. Quando você reage, elas vencem. Quando você discute, elas se alimentam. Quando você se justifica, elas ganham controle. Quando você tenta explicar, elas te dominam. Mas quando você fica em silêncio, tudo muda. Porque o silêncio não é ausência, é mensagem, é posicionamento, é poder. O silêncio mostra que você já não está disponível para o jogo emocional do outro, e nada destrói mais o ego de alguém imaturo do que não conseguir mais te afetar. 5. O distanciamento é o início da cura, e também o início do arrependimento alheio. Quando você se distancia, você encontra paz, e o outro encontra o vazio. Você se reequilibra, e o outro se desestabiliza. Você descobre seu valor, e o outro descobre o próprio erro. O distanciamento faz a mente do outro entrar em conflito. Por que ele a mudou? Por que parou de tentar? Por que não responde como antes? Por que não insiste mais? Por que está tão calmo? Por que parece tão leve? A resposta é simples: você evoluiu. E a evolução silenciosa é insuportável para quem esperava te manipular. 6. O distanciamento não é sobre o outro, é sobre você. O estoicismo ensina: cuide da sua alma como quem protege um templo. E proteger sua alma significa não abrir a porta para quem chega com desordem, não carregar cargas emocionais que não são suas, não oferecer paz a quem devolve caos,
não mendigar espaço no coração de ninguém, não desperdiçar bondade em quem a trata como brinde. O distanciamento é a forma mais elegante de dizer: eu escolho a minha paz. 7. O segredo final. Quem brincou com sua bondade vai perceber que perdeu acesso ao que jamais encontrará de novo. Quando você se afasta, não leva apenas sua presença. Leva sua energia, leva sua calma, leva sua escuta, leva seu carinho, leva sua lealdade, leva sua paz. E tudo isso somado é insubstituível. Pessoas que brincam com sua bondade não percebem o tesouro que têm até perdê-lo, mas a vida tem seu próprio ritmo de revelação. Quando o silêncio chegar, quando sua ausência pesar, quando a calma estiver distante, quando a solidão bater, a verdade ficará clara. O que elas perderam não foi você. Foi o acesso à paz que você carregava. Há um instante, quase imperceptível, em que tudo muda. Um segundo de lucidez, um sopro de consciência, uma virada silenciosa, interna, mas avassaladora. É o momento em que você entende que ser bom não é se sacrificar, ser gentil não é se desgastar, ser paciente não é se anular. A bondade continua, mas a ingenuidade morre. E quando a ingenuidade morre, nasce a versão de você que ninguém consegue manipular. Esse é o renascimento estoico, e é dele que nasce a transformação que faz qualquer pessoa, antes acomodada, implorar por acesso à sua paz. Vamos caminhar por essa transformação juntos. 1. Sua bondade continua, mas agora ela tem direção. A primeira mudança é sutil, mas definitiva. Antes você dava tudo a todos. Agora você dá apenas a quem merece. Antes você se entregava sem filtro. Agora você observa antes de abrir o coração. Antes você oferecia sua alma inteira por migalhas. Agora você entende que a sua bondade não é brinde, é presente. Essa nova postura não é frieza, é maturidade emocional. E quando você começa a direcionar sua energia, algo extraordinário acontece. O que antes era garantido passa a ser luxo. 2. Você descobre que sua paz vale mais do que qualquer argumento. Quando alguém destratava você, você explicava. Quando alguém sumia, você justificava. Quando alguém te feriu, você buscava diálogo. Quando alguém brincava com sua entrega, você tentava mostrar valor. Mas agora você sabe, quem precisa de explicação para reconhecer seu valor, não merece acesso à sua paz. A paz se torna seu bem mais precioso, e tudo que ameaça ela, perde você. Quando você descobre isso, sua energia muda, você fica mais leve, mais firme, mais centrado, mais silencioso. E o silêncio de quem encontrou paz é ensurdecedor para quem vivia do seu barulho emocional. 3. O caos do outro já não te alcança. A energia de quem brincava com sua bondade era assim: confusa, carente, manipuladora, inconstante, imprevisível, desorganizada. Antes isso te puxava para dentro do turbilhão. Agora você observa de longe. Não reage, não cai, não se culpa, não tenta salvar, não tenta consertar. Porque você finalmente entendeu. Não é sua responsabilidade arrumar o coração de quem destrói o seu. E quando você para de reagir, o outro perde o controle sobre sua vida emocional. É nesse exato ponto que o arrependimento nasce. 4. Sua nova postura desmonta a ilusão que o outro tinha de você. Pessoas que brincam com bondade criam uma fantasia. Ele nunca vai embora. Ele sempre perdoa. Ele sempre volta. Ele sempre tenta. Ele sempre explica. E essa fantasia alimenta o ego delas. Mas quando você muda, quando você se coloca em primeiro lugar, essa fantasia desmorona. E o choque é devastador. Porque você não responde como antes. Você não aceita migalhas. Você não cede por carência. Você não busca aprovação. Você não implora por presença. Você não se força para caber. Você não permanece onde não é honrado. E o outro pensa: como assim? Ele a mudou.
Ele a acordou? Ele a não precisa mais de mim? A verdade é simples. Você nunca precisou. Você apenas não sabia ainda, agora sabe, e isso te torna inacessível. 5. Sua presença deixa de ser comum e se torna rara. E tudo que é raro se torna valioso. E tudo que é valioso se torna desejado. E tudo que é desejado, quando perdido, vira arrependimento. A sua bondade era comum, porque era abundante. Sua paz era despercebida, porque era constante. Mas agora ambas são raras. Ambas são seletivas. Ambas são protegidas. E o ser humano tem uma característica imutável. Só valoriza verdadeiramente o que não tem mais acesso. 6. Você não deseja o retorno, e isso é o que mais abala o outro. Antes o outro tinha certeza. Você voltaria. Agora a pessoa sente. Você não precisa mais dela, e isso destrói qualquer ego imaturo. Você não quer provar nada. Você não quer confrontar. Você não quer vingança. Você não quer humilhar. Você só quer paz. E essa serenidade é tão penetrante, tão madura, tão evoluída, que deixa o outro completamente perdido. Porque o jogo emocional acabou, e o fim foi decretado pelo seu silêncio. 7. A transformação final. Você se tornou aquilo que ninguém pode manipular. Você aprendeu a ser bom, sem ser bobo. Aprendeu a ser gentil, sem ser usado. Aprendeu a amar, sem se destruir. E quando essa versão nasce, nenhuma manipulação funciona. Nenhum jogo emocional te captura. Nenhuma pessoa te diminui. Nenhuma energia tóxica te arrasta. Quem brincou com sua bondade agora enfrenta a consequência natural da vida. O acesso à sua paz é um privilégio. E privilégio só pertence a quem sabe cuidar. Agora é hora de transformar tudo o que você aprendeu em prática. Porque a paz não é um destino, é um hábito. A paz não é sorte, é disciplina. A paz não aparece, é cultivada. Os estoicos sabiam disso e ensinaram que, assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de silêncio, verdade e ordem interna. Neste bloco, vamos consolidar sua nova postura com práticas simples, profundas e diárias. Práticas que farão de você uma fortaleza emocional, calma como um rio, firme como uma montanha, imperturbável como o vento que passa. 1. A prática do rio. Deixe fluir o que não pertence a você. Imagine um rio. Ele não tenta segurar nada, não tenta convencer a água a ficar, não tenta lutar contra a corrente, ele apenas flui. Assim deve ser sua relação com pessoas que brincam com sua bondade. Elas vêm, elas vão, elas tentam, elas desistem, elas retornam, elas partem. E nada disso deve te arrancar do seu eixo. A prática do rio é simples. Se não é meu, deixo passar. Quando você age assim, você impede que a energia do outro invada seu estado interno. 2. A prática da montanha. Manter firmeza mesmo em meio à tempestade. Uma montanha não se curva ao vento. Não se assusta com trovões. Não se move com as estações. Ela permanece. Assim é o estoicismo em sua essência. Quando alguém tenta manipular você emocionalmente, é como um vento forte tentando mover uma montanha. Mas você não se move, você observa, você respira, você permanece. A montanha ensina a arte do limite interno. Eu decido o que me toca, e quem brincou com sua bondade sente a diferença imediatamente. Antes você se abalava, agora você é pedra, sereno, imutável, presente. 3. A prática do vento. Aprender a não reter o que te atravessa. O vento toca tudo, mas nada leva consigo. Passa pelas árvores, pelos campos, pelos corpos, sem carregar nada que não seja dele. Essa é a prática da leveza. A leveza não é falta de força, é força tão grande que nada gruda em você. Quando alguém te desrespeita, você sente, mas não retém. Quando alguém tenta te usar, você percebe, mas não absorve. Quando alguém brinca com sua bondade, você nota, mas não se destrói. A prática do vento ensina.
Eu deixo o que me atravessa continuar seu caminho. E isso é liberdade emocional. 4. A prática do céu. Observar sem se envolver. O céu testemunha tudo, mas não reage a nada. Tormentas passam, tempestades passam, nuvens escuras passam, sol quente passa, noites frias passam, e o céu permanece intacto. Assim deve ser sua mente. Quando alguém tenta te provocar, manipular ou confundir, você não mergulha na tempestade. Você observa de cima. Você diz, isso está acontecendo do lado de fora. Eu permaneço claro por dentro. Isso é maturidade emocional em sua forma mais pura. 5. A prática da noite. Acolher o silêncio como mestre. A noite não precisa provar que é noite. Ela simplesmente chega. Traz escuridão sem pedir licença. Traz paz sem pedir permissão. Traz introspecção sem anúncio. O estoico aprende a amar o silêncio da noite, porque é nele que você ressignifica dores, limpa a mente, devolve pesos que não são seus, reorganiza emoções, encontra respostas, fortalece limites, afia sua consciência. A prática da noite é profunda. No silêncio, eu me reencontro. E quem brincou com sua bondade não sabe lidar com esse silêncio, porque o seu barulho emocional dava ao outro uma sensação de controle. Agora, sua ausência ensina muito mais do que sua presença ensinava. 6. A prática da raiz. Crescer para dentro antes de crescer para fora. Antes de florescer, uma árvore cria raízes invisíveis. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém aplaude. Mas é ali, nas profundezas, que sua força nasce. Você está vivendo seu período de raízes. Seu crescimento interior é silencioso, discreto, íntimo, mas poderoso. E quando você florescer, ninguém vai entender como você ficou tão forte tão rápido. Mas você vai saber. Foi a paz que te construiu. 7. A prática final. Escolher diariamente o que te aproxima da paz e abandonar sem culpa o que te afasta dela. Isso significa não entrar em discussões inúteis, não permitir desrespeito, não aceitar migalhas emocionais, não se explicar para quem não quer entender, não se sacrificiar para ser aceito, não se confundir com o caos alheio, não se culpar por se afastar, não abrir mão de sua paz para manter alguém. Quem brincou com sua bondade vai sentir sua falta, sim. Mas a verdadeira vitória é quando você não sente falta do caos que deixou para trás. Quando você muda por dentro, o mundo inteiro muda ao seu redor. Não porque o mundo se transformou, mas porque você parou de aceitar o que te diminuía. E essa simples mudança interna, silenciosa, madura, firme, cria um impacto que poucas pessoas conseguem compreender. Mas quem brincou com sua bondade? Esse vai compreender melhor do que ninguém, porque sua paz reorganiza tudo. Reorganiza sua postura, seu olhar, sua energia, sua forma de andar, de falar, de responder, de escolher. E quando isso acontece, o mundo responde. Este bloco é sobre essa resposta. 1. Sua energia muda, e as pessoas sentem antes mesmo de você falar. Antes, sua energia era aberta demais, ingênua demais, disponível demais, carregada demais de esperança nos outros. Agora, ela é diferente. Ela é mais leve, mais clara, mais firme, mais silenciosa, mais seletiva, mais consciente, mais madura. E as pessoas sentem isso instantaneamente. Elas não sabem explicar, mas sabem perceber. Você não é mais influenciável como antes. E quando o mundo sente que você está completo, ninguém ousa te tratar como metade. 2. Você se torna misterioso, e o que antes era excesso se torna ausência sentida. Antes, você demonstrava tudo: carinho demais, esforço demais, disponibilidade demais, atenção demais, entrega demais. Agora, sua presença é medida, sua energia é protegida, sua atenção é seletiva, seu tempo é valioso. E quando aquilo que era abundante se torna raro, acontece um fenômeno inevitável. Tudo que é raro se torna desejado.
Quem brincou com sua bondade antes, agora sente falta do que antes ignorava. Não porque mudou, mas porque perdeu o acesso. 3. Sua nova postura gera contraste, e o contraste gera arrependimento. A mente humana funciona por contraste. Ela valoriza quando sente a diferença. E você se tornou exatamente isso, um contraste, antes e depois. Dor e paz, excesso e silêncio, tentativa e dignidade, entrega e limite. Esse contraste é o que faz o arrependimento surgir. Não é sua ausência, é a versão que você se tornou, porque o outro esperava que você estivesse destruído. Mas você renasceu. Esperava você carente, mas você está pleno. Esperava você fragilizado, mas você está centrado. O contraste entre o que esperavam e o que você se tornou é devastador para quem não soube te valorizar. 4. Sua calma desmonta a insegurança alheia. Pessoas que brincam com bondade gostam de controle emocional. Gostam de ser necessárias. Gostam de ser o centro do seu universo. Gostam de te ver esperando, insistindo, desejando. Mas quando você muda, tudo isso desaparece. Sua calma diz: eu não preciso de ninguém para ser inteiro. Sua leveza diz: eu não dependo de você para estar bem. Sua paz diz: eu sou suficiente para mim. E essas 3 frases, silenciosas, invisíveis, mas poderosas, desmontam qualquer manipulação, porque ninguém consegue controlar alguém que encontrou o próprio eixo interno. 5. Você passa a atrair apenas o que vibra na mesma frequência da sua paz. A vida é coerente. Quando você vibra em desespero, atrai confusão. Quando vibra em carência, atrai migalhas. Quando vibra em desordem, atrai pessoas desordenadas. Mas quando você vibra em paz, a vida começa a trazer somente aquilo que combina com ela. Você começa a atrair relações maduras, pessoas recíprocas, ambientes saudáveis, conversas sinceras, conexões leves, vínculos verdadeiros. Sua paz muda seu campo de atração. E quem brincou com sua bondade sente isso como uma perda, porque agora você é o tipo de pessoa que só entra onde há respeito. 6. Seu novo olhar revela verdades que antes você ignorava. Antes, você justificava tudo. Elia está passando por um momento difícil. Elia é assim mesmo. Com o tempo vai mudar. Eu preciso ter paciência. Agora você enxerga o que sempre esteve ali. Falta de interesse, falta de reciprocidade, falta de maturidade, falta de respeito, falta de profundidade. Você não romantiza sinais, não inventa histórias, não cria ilusões. Essa clareza é libertadora, e libertar-se é exatamente o que faz sua paz se tornar inacessível para quem não soube cuidar. 7. O mundo começa a te tratar como você se trata. Essa é uma das maiores leis invisíveis da vida. As pessoas te tratam da mesma forma que você se trata. Quando você se tratava como segunda opção, recebia isso de volta. Quando você se tratava como alguém fácil, recebia desvalorização. Quando você se tratava como disponível demais, recebia indiferença. Mas agora você se trata como prioridade. E o mundo aprende. O respeito volta. A admiração volta. A consideração volta. E quem brincou com sua bondade percebe tudo isso com dor, porque perdeu o privilégio de caminhar ao seu lado. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Sinta a calma chegando. Sinta seu corpo soltando camadas que você carregou por tempo demais. Agora que você caminhou por todos os blocos desta jornada, é hora de perceber. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Alguma coisa mudou, algo profundo, algo silencioso, algo poderoso. A mudança não está na voz que você ouviu, está na consciência que despertou dentro de você. E esse despertar tem nome: paz. Sim, a paz que você sempre deu aos outros sem perceber o quanto ela valia. A paz que recebeu desprezo, ingratidão e silêncio em troca. A paz que muitos confundiram com fraqueza. A paz que alguns tentaram usar contra você.
A paz que ninguém valorizou enquanto tinha acesso. Mas agora, essa paz é sua para guardar, sua para proteger, sua para fortalecer, sua para honrar. E quem brincou com sua bondade, quem achou que você era infinito, quem acreditou que você nunca iria embora, quem usou sua calma para esconder o próprio caos, esses vão enfrentar a consequência mais severa da vida, o arrependimento de perder alguém que carregava a paz que o mundo inteiro procura. 1. A verdade que liberta. Você não perdeu ninguém. Eles perderam você. Por muito tempo, você acreditou que era você quem estava perdendo. Perdendo presença, perdendo amor, perdendo atenção, perdendo conexão. Mas hoje a consciência se abre diante de você. Não foi você quem perdeu, foi o outro. Foi o outro que perdeu a serenidade que você oferecia. Foi o outro que perdeu um coração que nunca mentiu. Foi o outro que perdeu a generosidade que não se encontra em qualquer lugar. Foi o outro que perdeu a luz que você levava. Você não perdeu nada. Você apenas deixou de desperdiçar sua paz. 2. O silêncio que antes machucava agora cura. Lembra de como o silêncio do outro te destruía? Lembra da angústia, da espera, da incerteza? Lembra de quantas vezes você chorou tentando entender o que fez de errado? E agora? Agora, o silêncio é seu aliado, seu abrigo, seu templo. Porque você entendeu algo que poucos entendem. O silêncio não é ausência, é proteção. Proteção contra o caos alheio, proteção contra relações rasas, proteção contra manipulação emocional, proteção contra pessoas que não sabem cuidar do que recebem. Seu silêncio agora ensina o que suas palavras jamais conseguiram ensinar. 3. Sua nova essência não negocia. Quem quiser ficar, precisa ser paz também. Você não pede mais para ser escolhido, não implora mais por atenção. Não se esgota tentando ser suficiente, não se molda para ser aceito. Você não negocia mais sua paz. Quem quiser caminhar ao seu lado precisa respeitar, somar, cuidar, ouvir, retribuir, honrar, manter leveza, porque sua alma não aceita mais pesos desnecessários. O tipo de amor que te prende, você solta. O tipo de relação que te confunde, você encerra. O tipo de vínculo que te consome, você corta. Essa é sua nova identidade estoica. 4. Quem brincou com sua bondade agora enfrenta a própria verdade. A verdade é simples. Você era a calmaria. Você era o equilíbrio. Você era o afeto. Você era a luz. E agora, sem você, a pessoa enfrenta a própria escuridão, a própria bagunça emocional, a própria imaturidade. E é ali, nesse confronto inevitável com a própria consciência, que o arrependimento nasce. Eles dizem que o tempo cura, mas para certas pessoas o tempo não cura. O tempo esclarece, e o tempo vai mostrar o que realmente aconteceu. Não foi você que não soube amar, foi o outro que não soube receber. 5. O encerramento. Volte para dentro de si. Lá é o seu lar. Feche os olhos por alguns segundos. Sinta sua respiração ficando mais longa, mais suave, mais profunda. Volte a atenção para dentro. Esse é o lugar onde sua paz mora. Esse é o lar que ninguém tem direito de invadir. Esse é o centro do seu ser. Esse é o espaço onde nada e ninguém te desestabiliza. Marco Aurélio dizia: volta para dentro. Lá está a fonte de tudo o que é bom. E agora você entende. Tudo o que você precisa está dentro. Tudo o que você buscava nos outros, você encontrou em si. Tudo o que tiraram de você, você recuperou aqui. 6. Encerramento. Plus, CTA suave. Se esta jornada tocou seu coração, se despertou sua força, se te trouxe clareza, paz ou direção, então permaneça conosco. Aqui cada reflexão é uma caminhada para dentro de si. Cada vídeo é uma lição de força emocional. Cada palavra é uma lembrança de que sua bondade é rara e sua paz é sagrada. E se você quiser continuar evoluindo, aprendendo e fortalecendo sua mente todos os dias, basta se inscrever e caminhar junto desta comunidade. Sua paz é seu novo lar. E ninguém entra nele sem merecer.